Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde que o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o conflito na Ucrânia adquiriu ares de uma guerra global, insinuando assim uma possibilidade muito grande dessa guerra expandir-se ainda mais. Em termos de nações participantes, vários países europeus acenderam suas luzes de alerta. Se as ameaças de Putin se concretizarem, e isso depende muito da atitude da OTAN e os seus países membros, a Europa será a primeira a tremer. As hostilidades aumentaram vertiginosamente e isso tornou-se evidente para o mundo todo, quando, a pedido do próprio Kremlin, a Coreia do Norte enviou um contingente de cerca de 11 mil soldados para lutarem ao lado dos russos. Diante disso, o maior e mais forte parceiro da Ucrânia, os Estados Unidos, ainda sob o comando de Joe Biden, deu permissão ao exército de Volodymyr Zelensky de fazer uso de mísseis de longo alcance, os ATACMS, contra o território russo. E se você pensa que isso intimidou Putin e seus camaradas, se enganou. A Rússia respondeu com um míssil intercontinental, um ICBM, que possui capacidade nuclear, contra o território vizinho. Apesar de não estar carregado com ogiva nuclear, mas não deixa de ser uma bomba. O ataque soou como um alerta aos americanos e aos outros membros da OTAN, a maioria países da Europa, de que o Kremlin não está para brincadeira, especialmente quando seu líder-mor declara não ter receios em usar o seu poderio nuclear. Ou a Rússia vence, ou todo mundo perde. Esse é o recado. Esse é o pensamento de Putin desde que deu início a essa guerra em 2022. Afirmações assim, vindas do presidente de uma das maiores nações do planeta, principalmente no campo bélico, são realmente temerosas. Recentemente eleito presidente dos Estados Unidos, uma das promessas de Trump é promover uma espécie de congelamento da guerra entre os dois países. Em sua agenda, há um possível encontro dele com Putin e, na sequência, com o presidente Zelensky, a fim de se encontrarem e acharem uma forma de parar com a guerra. Em relação a uma reunião com o presidente eleito Donald Trump, o Kremlin não descarta a possibilidade. Mas, em relação ao cessar-fogo, se não contemplar a vontade russa, a resposta será um sonoro e claro não. A Ucrânia não só vem resistindo aos ataques, como também tem tomado de volta boa parte das regiões que a Rússia ocupava. Até mesmo Kursk, local para onde um grande número de soldados norte-coreanos foram enviados para apoiar os russos, foi retomada pelos ucranianos. Evidentemente, o pesado apoio dado pela OTAN, que tem interesse de fazer da Ucrânia um dos seus membros ativos, foi e é crucial para que a Rússia não tome o território vizinho para si. Por outro lado, para a Rússia, ver a Ucrânia como membro da OTAN é algo inaceitável. Enquanto o conflito ganha cada vez mais ares de que não vai ser resolvido tão cedo, e após as mostras dos poderes bélicos de ambos os lados, países europeus literalmente começaram a se preparar para uma nova guerra mundial. A Europa tem uma longa história, carregada de protestos violentos, conflitos regionais, guerras intensas entre países vizinhos, sem contar a participação nas duas guerras mundiais já ocorridas. Provavelmente, devido a toda essa experiência do passado, os europeus já estejam sentindo o cheiro desagradável que vem do horizonte. A Alemanha, por exemplo, que além de ser integrante da União Europeia desde 58, já era também membro ativo da OTAN desde 1955, é um dos primeiros países a tomar providências para se assegurar contra um possível ataque proveniente do Kremlin. De acordo com documentos do governo, a Alemanha está desenvolvendo uma lista de abrigos e bunkers de emergência para os civis. Ao mesmo tempo, vem sugerindo aos cidadãos que transformem suas garagens e porões em abrigos antibombas o mais rápido possível. Informações vindas do Ministério do Interior alemão dão conta de que estações de metrô, prédios públicos, estacionamentos subterrâneos e instalações semelhantes deverão ser convertidos em bunkers para garantir a segurança do máximo de pessoas. Atualmente, a Alemanha conta com 579 bunkers com capacidade de abrigar 480 mil pessoas.
Grande parte dessas estruturas foi construída durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, quando o país chegou a possuir cerca de 2.000 abrigos. Todo esse processo não será imediato. Por isso, os preparativos já estão sendo iniciados, pois terão uma longa duração. O fato é que a Alemanha vem adequando e atualizando o seu sistema de segurança desde que passou a ser integrante da OTAN em 1955. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, chefes da inteligência alemã passaram a alertar que a Rússia poderia lançar um ataque a algum parceiro da OTAN, no máximo até 2030. Putin, por sua vez, tem mostrado que isso pode acontecer bem antes desse previsto. Soldados alemães têm sido severamente treinados, bem como civis têm sido convocados para se alistarem. A Alemanha é considerada uma das potências militares mais fortes do mundo, que hoje conta com pouco mais de 63 mil soldados efetivos, mas pode também contar com as forças armadas da administração, que tudo somado chega a mais de 180 mil militares. Como membro da OTAN, seu poder é ampliado. Contudo, mesmo com o treinamento e a experiência que possuem, os alemães sozinhos não seriam páreos para os russos. Já que a ameaça de Putin não é exclusiva à Alemanha, mas se estende aos demais países membros da OTAN, não são só os alemães que estão temendo algo maior. Outros países europeus como a Finlândia, Dinamarca, Suécia, Bélgica, Bulgária e outros também estão na lista dos desafetos do Kremlin. A Finlândia, que se associou à OTAN em 2023, e a Suécia, que o fez em 2024, justamente por temerem que a Rússia olhasse diferente para eles após invadir a Ucrânia, também tem treinado seus soldados e orientado a população civil para providências que deverão ser tomadas. Uma delas é o alistamento de civis no Exército. No caso de orientação à população, governos de nações europeias têm distribuído cartilhas que orientam os cidadãos como agir, o que fazer e o que não fazer em cenários de guerra, como lidar com interrupções de energia e comunicação e, principalmente, como sobreviver à crise caso ela se estenda por longos períodos. Entre as instruções, ensinam como armazenar água e manter suprimentos duráveis por mais tempo, além de como produzir o seu próprio alimento e como lidar com pessoas mais vulneráveis, como bebês, idosos e os adoentados. A Suécia, por exemplo, já lançou a versão digital de sua 5ª edição de um folheto produzido pela Agência de Contingências Civis, o qual já teve quase 60 mil downloads. A versão impressa deste mesmo folheto já está também sendo distribuída. Nele, há uma série de listas com marcadores e listas de verificação para facilitar a assimilação das informações mais importantes. Conselhos sobre evacuação, sobre como parar sangramentos, conselhos para pessoas que precisam de suporte extra, como lidar com a ansiedade, a preparação de animais de estimação, conselhos sobre como falar com crianças, sobre crises e guerras e vários outros tópicos bastante interessantes, não só na parte da psicologia envolvida, como também dos aspectos práticos. De uma forma geral, os países nórdicos têm tomado medidas significativas diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Noruega e Dinamarca, assim como Suécia e Finlândia, têm aumentado as suas defesas civis e militares. Eles têm emitido guias de preparação para emergências e estão se preparando para possíveis crises ou conflitos. Governos de ambos os países têm também atualizado as suas diretrizes de defesa civil e estão se preparando para uma possível escalada de conflitos. Bem, mas no fritar dos ovos em toda a Europa, cada país está tomando as suas devidas providências. Portugal, por exemplo, que, por incrível que pareça, não tem histórico de experiência em guerras desse porte, tem se mantido atento às tensões globais, com figuras públicas como a política e ex-diplomata Ana Gomes, afirmando que já estamos numa 3ª guerra mundial, devido à situação em Ucrânia e também outras regiões. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também destacou a incerteza do cenário atual, mas, por enquanto, o país não tem feito muita coisa a mais em termos de se preparar para um possível conflito geral. A Espanha tem se concentrado em manter a calma e a diplomacia, apoiando sanções internacionais e promovendo negociações pacíficas.
O país está preparado para responder a qualquer escalada de conflitos, mas espera evitar uma guerra global. Até o momento, a não ser conviver com a possibilidade de uma guerra, o país também não tomou medidas mais drásticas, como a Alemanha tem feito, por exemplo, ao reabrir e restaurar antigos bunkers. A Itália, por sua vez, está monitorando de perto a situação global, com especial atenção aos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. O país está trabalhando em colaboração com a OTAN e outros aliados para garantir a segurança regional e evitar uma escalada de violência. Mas, claro, por ser aliada à Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um alvo potencial para a Rússia. Então, toda cautela deve ser pensada e praticada. A Inglaterra tem aumentado seus gastos militares e está realizando exercícios de treinamento em conjunto com aliados para se preparar para qualquer eventualidade. O secretário de Defesa Grant Shapps alertou que o mundo está se movendo de um pós-guerra para um mundo pré-guerra e que é essencial estar preparado. Como parte do Reino Unido, a Escócia está alinhada com as políticas de defesa e segurança do governo central. O país está participando de exercícios militares e colaborando com aliados para garantir a segurança coletiva, assim como a sua vizinha Inglaterra. Todas essas medidas são uma resposta à crescente tensão na região do Báltico e à necessidade de estarem preparados para qualquer eventualidade. E você? Acha que essas medidas são suficientes para garantir a segurança desses países? Para você, é possível que a guerra avance para um grau ainda maior de preocupação e atinja um nível global? Escreva aí nos comentários o que você acha sobre esse tema. Nós aqui no Brasil, felizmente, estamos longe desse tipo de ameaça, pelo menos a princípio, e esperamos que continue assim. Não fazemos ideia do que se passa na cabeça dos europeus, em todos que estão envolvidos nessa ameaça, nesse estado de pré-guerra. Não sabemos muito menos daqueles que já estão diretamente vitimados e sofrendo com a decisão de um homem, que são os ucranianos e a própria população russa, que desaprova as atitudes de Putin e do Kremlin. Agradecemos a sua companhia sempre tão especial. A qualquer instante voltamos com novas informações. Nós nos vemos no próximo vídeo.